Então seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank, como sabe, é um programa criado aqui no âmbito do canal Cor do Dinheiro, onde nós analisamos a semana política e económica. E quem está comigo semanalmente é o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão. Ora bem, o que é que nós temos para si esta semana? São vários assuntos. Em primeiro lugar, o conflito entre o governador do Banco, aliás, antigo governador do Banco de Portugal e o primeiro-ministro António Costa, a agitação no PS por causa do caso Miguel Alves, o silêncio do Presidente da República e ainda temos o tema de ambiente. Veja lá como é que está tão bem distribuído o menu desta semana. Antes de irmos ao programa também quero relembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Vamos então a isso e vou começar pelo Joaquim. Joaquim, esta polémica entre o Primeiro-Ministro e o anterior Governador acontece porquê? É um ajuste de contas? É uma tentativa de escrever a história? Ou é outra coisa pior? Não, é um problema de articulação das intenções com as memórias. Isto é, passou o tempo e quando se olha para uma crise antiga, que aliás deve ter estado na origem do afastamento do ex-governador do Banco de Portugal dessas suas obrigações, quando se olha para trás, não se faz a reconstituição da história, mas sim as conveniências atuais sobre aquilo que foi o acontecimento histórico. Ora, o acontecimento histórico nessa altura tinha a ver com o exercício da supervisão por parte do Banco Central Europeu, que levantou dúvidas sobre a situação do sistema bancário português e exemplificava com situações como as de um banco que tinha capitais angolanos. Não era só o problema do banco com capitais angolanos, era também o problema do Banco de Fomento, que tinha capitais portugueses em Angola. Ora, é esse conjunto de problemas que tem como ponto de aplicação o governador do Banco de Portugal, porque é ele o interlocutor para com o Banco Central Europeu. E, portanto, o governador Carlos Costa viu-se confrontado com as pressões vindas de fora e, internamente, o que é que... As questões políticas. O que é que tem. E, portanto, internamente, quando coloca o problema ao Primeiro-Ministro, houve um excesso de tolerância para com o conceito de independência. Porque é verdade que um Primeiro-Ministro é independente do Banco de Portugal, porque tem a sua legitimidade eleitoral, mas não é menos verdade que o Banco de Portugal é independente em relação ao Primeiro-Ministro português, designadamente, porque tem responsabilidades junto do Banco Central Europeu. Nomeadamente na supervisão. Sim, nomeadamente na supervisão, onde se inclui, claro, digamos, a questão dos bancos, idoneidade dos acionistas. E dos anunciadores. Bom, ora, isto é particularmente interessante porque é a chamada crise do futuro. A crise do futuro é compatibilizar as legitimidades nacionais com as responsabilidades comunitárias. Neste caso, quase federais, digamos assim, porque aquilo é uma instituição... Pois, porque é uma instituição comum. Quer dizer, o federal pressupõe que haja uma capital. Exatamente. E associações federalizadas. A instituição comum pressupõe que exista uma comunidade. Ora, o Banco Central Europeu é uma instituição comum. E por isso é que cada um dos membros tem acesso aos recursos do Banco Central Europeu. Em contrapartida, o Banco Central Europeu tem como garantia das suas funções que cada um dos membros dos Estados que fazem parte dessa estrutura comum
são responsáveis perante o Banco Central Europeu. E por isso é que o governador Carlos Costa tinha um dever de fidelidade para com o primeiro-ministro português, mas igualmente para com o governador do Banco Central Europeu e as instituições do Banco Central Europeu. Ora, como se verificou depois pela evolução das circunstâncias, com razão jurídica ou apenas com os incidentes da história, a acionista angolana desta estrutura bancária portuguesa acabou por desaparecer de cena. O que, portanto, tornava inútil essa tentativa de proteção que o poder político português poderá ter tido em relação a um confronto entre o Banco Central Europeu e um banco da praça financeira portuguesa. Para que serve recordar estas histórias? Já não serve para nada, porque já não é possível corrigir nem os balanços, nem as personalidades. Mas para as pessoas serve. Agora, o ponto diferente é outro. O ponto diferente é, mas se aquilo que se passou revela um deficiente entendimento do que são os poderes políticos, então estas histórias têm um valor especial. Para quê? Para ilustrar essas deficiências de entendimento. E só nesse sentido é que tem interesse voltar a falar dessas questões. Não é sequer para evitar que elas se repitam no futuro, porque o futuro já não tem as condições em que essas histórias do passado aconteceram. Portanto, nem sequer serve para precedente que tenha que se corrigir no futuro. Não, o futuro já é diferente daquilo que foi esse passado. Mas o que não é diferente é o modo de entender os poderes políticos e as independências institucionais. Isso, isto é, poderes políticos e independência das instituições, existe independentemente das circunstâncias históricas. E é só neste último sentido que tem interesse essa história. Já volto a si, Jorge. Qual é a tua apreciação à polémica? A ver, este episódio revela alguns equívocos na sociedade portuguesa e na política em Portugal e na gestão, se quisermos, das próprias instituições. Este episódio, em primeiro lugar, eu acho que não enobrece nem o governador, nem o primeiro-ministro. O governador, porque deveria sujeitar a um certo recato no exercício das suas funções, porque é natural que um governador seja sujeito a diversas pressões, principalmente por seus regulados, mas também era natural que sofresse com o regulador maior, que era o primeiro-ministro. E, portanto, nada disso é de novo. Mas, Jorge, o regulador maior é o primeiro-ministro? Não, o regulador maior da sociedade política, com a legitimidade democrática, é o primeiro-ministro. Mas não manda no Banco de Portugal. Mas, Camilo, mas vamos às questões formais. Deixa-me explicar-te o meu raciocínio. Quando o Estado português assina os tratados europeus, está a pôr nas mãos das instituições comunitárias a responsabilidade de certas matérias. Portanto, é irrelevante nós pensarmos que Portugal tem alguma coisa a dizer sobre isso. Camilo, vamos às questões formais e às questões da realidade política e da condução da vida pública. Sim. A vida pública obrigaria, quer da parte do governador, quer da parte do primeiro-ministro, para a proteção das instituições, algum recato. É verdade. Não o fizeram e, portanto, agora tem as consequências que é, vamos todos analisar o que é que está por trás de tudo isto. Exatamente. Em primeiro lugar, quero dizer que, na minha opinião, o triângulo entre o primeiro-ministro, o governador e Mário Centeno nunca foi virtuoso, foi muito vicioso e, portanto, para quem está de fora e não tem acesso a informação privilegiada nenhuma, dá a ideia que aquilo é um ajuste de conta entre todos.
quer agora com a intervenção de Mário Centeno. Mas eu posso divulgar daqui a bocadinho, ou amanhã no programa de manhã, o que é que se passou entre o governador Mário Centeno e o resto. Pronto, mas o que eu quero dizer é que é um ajuste de contas, dá a ideia. Agora vamos às questões substanciais do que é que está por trás disto. Em primeiro lugar, nós temos que nos lembrar que houve um governador da Reserva Federal Americana que teve a humildade de vir explicar que se tinha errado sobre a avaliação da crise financeira de 2008. O Sr. Greenspan. Eu não li o livro do governador Carlos Costa, mas presumo que ele não diz que errou em todo o seu trajeto. Ora, estes livros de memórias em que a parte interessada acerta tudo, são sempre ajuste de contas. Ajuste de contas. É justificar as decisões. E o Joaquim tem razão. Para que é que eu agora vou justificar ler a história à luz da minha conveniência atual? É bom para nós percebermos o que é que se passava nos bastidores, mas a pergunta que nós temos de fazer, o que é que acrescenta? Agora vamos à posição do Primeiro-Ministro. Quando um Primeiro-Ministro faz uma intervenção daquelas, presume-se verdadeira, que falou na existência da relação de Isabel dos Santos como filha do presidente de Angola, nós temos que lembrar o que é que se passou em Portugal na crise de 2008 e 2011. E temos que pensar qual é que foi a supervisão do Banco de Portugal para que os bancos portugueses tivessem todos necessidade de capital angolano. Porque isso nós não nos podemos esquecer. É que a história é feita com todos os elementos. E isso foram os erros do governador. E isso foi algo que foi aceito pelas instituições e aceito pelo supervisor. Portanto, quando vem a instrução de Bruxelas, de Frankfurt, para se retirar esse capital, é óbvio que Frankfurt não tem essa responsabilidade, mas temos que nos lembrar o que é que se passou. Quando a sociedade portuguesa ficou sem capital, foi buscá-lo ao mundo. É verdade. Provavelmente a sítios, diria, que não devia ter ido buscar. Não seriam recomendáveis, porque tínhamos fechado os mercados desenvolvidos. E, portanto, nós não podemos fazer a análise naquele momento, temos que fazer a história. A história é, porque é que se chega a capital aos bancos portugueses, capital vindo de Angola? Porque nós precisávamos de capital. As pessoas que estão mais distraídas, não se esquecerem, BCP com a Sonangol, BPI com Isabel dos Santos e BIC com Isabel dos Santos. Claro. E, portanto, isso é a história. Quando o Primeiro-Ministro, que tem que defender os interesses de Portugal e percebe que vai haver um confronto de natureza política com Angola, é natural que fale com o Governador. Os termos em que o falou, a forma como o fez, tudo isso ultrapassa-nos. Agora, eu quando vejo... Jorge, ultrapassa-nos, é verdade. Não, mas nós temos... Mas espera. Quando nós avaliamos as situações, temos que olhar para aquilo que são os traços de personalidade e a praxis das pessoas. António Costa não é conhecido por ser simpático nem meigo nas tentativas de interferência que faz. Mas António Costa, sobre essa matéria, tem um trajeto que eu diria pouco elogioso. Até vamos mais longe. António Costa e o Presidente da República, várias vezes em público, vangloriaram-se de ter resolvido a situação do BPI. Sim, mas Camilo... Mas com quem? Com Isabel dos Santos. Mas o que eu quero, o meu ponto de análise é o seguinte: a legitimidade política de um Primeiro-Ministro para falar com um Governador sobre uma matéria altamente sensível política... Existe. Isso não é um problema. Pronto. O Governador, se quer ser independente, tem que o ser ab início e até ao fim. Isso é indiferente às pressões. Tu, como jornalista, já foste sujeito a não sei quantas pressões. É verdade. Não deixaste de o ser e não andaste a divulgar quem é que te sujeitou às pressões. Não. Portanto, o que eu critico é que nós, para protegermos as instituições, temos que perceber que não somos donos da informação que obtemos quando trabalhamos para elas. Porque senão, obviamente, nunca estamos a proteger, estamos a defender-nos a nós mesmos.
E isso a mim é o que me custa. E achas agora, que é o que está aqui em causa neste processo? O governador está a fazer um ajuste de contas. Camilo, como é tão evidente que o ajuste de contas, se vem agora a falar num problema... Enfim, eu acho que a imprensa portuguesa viveu durante eu não sei quantos meses com as disputas entre Mário Centeno e Carlos Costa e que nós, portugueses, somos completamente alheios a isso e temos que viver com isso. Visões diferentes sobre as coisas, mas isso é natural. Agora, estar-se a fazer ajuste de contas pessoais com instituições que têm que se respeitar, isso eu não estou nada de acordo, e acho que a leitura que se está a fazer sobre o Primeiro-Ministro, sobre o qual eu não tenho nenhuma simpatia política, no sentido de aquilo que tem feito nos últimos 7 anos, agora, acho que é exagerada, porque era natural que ele o fizesse. A forma como o fez pode não ter sido a correta, a elegante, até porque tem um poder excessivo nessa matéria, quer dizer, excessivo, tem um poder superior e que, portanto, pode intimidar a outra entidade. Não era o caso de Carlos Costa, porque o Frankfurt e o poder do BCE é muito relevante. Mas isto vai ao encontro do ponto do Joaquim. O problema que nós temos neste momento é a coordenação de políticas em matérias que nós perdemos a soberania. E nós perdemos a soberania da moeda. Direto ou indiretamente, também perdemos a soberania sobre os bancos. É verdade. Pronto. Ora, isto tem sido difícil para a classe política. Deixa-me dizer que a minha reação a isso é graças a Deus. Não, certo, mas o que eu quero dizer é, isso para a classe política tem sido um processo de aprendizagem. Aliás, vê-se o caso europeu versus o caso americano é um caso fantástico. A Europa tem uma moeda há 22 anos. Sim. Uma moeda comum. Os Estados Unidos já tem uma moeda, enfim, já não me recordo quando é que foi o dólar americano, porque havia vários bancos a emitir vários dólares, mas o dólar americano tem mais de 2 séculos. A classe política, os comentários que faz sobre o Sr. Powell, nenhum deles, quer dizer, nenhum faz diriam, comentários, fazem pressão política, mas percebem que aquilo é um bocado irrelevante porque ele fará aquilo por o qual foi mandatado. Tem, obviamente, que ir prestar contas, se for preciso, ao Senado e à Câmara dos Representantes, prestar contas no sentido de informar, mas quer dizer, está completamente separado já. A Europa ainda não aprendeu a viver com isto. A Europa tem uma política monetária muito tributária das concessões alemãs sob moeda, e, portanto, tem uma grande pressão sobre isso, mas depois todos os outros países são países que vinham do franco, da lira, da peseta, do escudo, ainda acham que podem fazer esse tipo de comentários, quer sobre... Razão pela qual eu acho que os governadores, quando são confrontados com estas coisas, têm que bater com o punho na mesa. Como é evidente. Jorge, vou dar um exemplo para os espectadores. Prestem atenção à imprensa espanhola dos últimos meses e vejam aquilo que está a passar em Espanha, em que o Sr. Pedro Sánchez está a tentar fazer exatamente aquilo que o António Costa faz em Portugal, que é tentar condicionar as instituições todas, inclusive o Banco Central Espanhol. E o Banco Central Espanhol tem-se mantido firme e hirto na defesa da independência, com declarações públicas do Sr. Governador. Portanto, isto é uma função que os bancos centrais têm. Nestes países estás a dizer, a Espanha, a Itália, a Grécia, Portugal, até a França, embora a França tenha uma independência do Banco Central desde os anos 90 e tenha estado a fazer um trabalho interessante aí, mas nenhum deles tem o trabalho dos alemães. Portanto, esta polémica para mim, e eu estou em desacordo com o Joaquim, acho que não é nada despiciando olharmos para isto e pensarmos no futuro, porque isto serve de lição para o futuro. Não, mas o Joaquim referiu isso, que saiu para o futuro. Que eu não percebi isso então, peço desculpa. Sim. Porque é importante que o poder político perceba que este tipo de interferência no Banco Central não é admissível. Mas isto serve para nós também tirarmos outra conclusão. Então. Para quem desconfia do processo democrático e do processo do nosso relacionamento com a Europa, tem que perceber que isto é a nossa proteção. Porquê? Porque muitas vezes as pessoas quando querem... Quando tu dizes isto é o quê? Isto é a nossa proteção? O facto de haver confronto entre instituições, o facto de ter havido um poder contra outro Sim. sobre uma matéria Sim. e ambos percebem que têm as suas legitimidades diferentes, mas que são legitimidades que lhes permitem ter voz,
é muito mais saudável para a democracia, porque cria, obviamente, uma tensão no sistema, mas se calhar é a melhor decisão. Onde é que eu quero chegar? Se o Primeiro-Ministro nomeasse o Governador e o Governador não tivesse que reportar a Frankfurt, provavelmente nada disto teria acontecido. Claro. Pronto. Teríamos nós um outro tipo de problema. Jorge, mas para mim, como cidadão, isso é que é a minha proteção. Não, claro, mas o que eu quero dizer é, mas não podemos eliminar, que é a ideia que eu estou... Comecei a ver os comentadores, às tantas, parecia que o Primeiro-Ministro não tinha a obrigação de explicar ao Governador que há uma história do qual ele participou. Ele participou porque os bancos tinham capital quando ele era Governador. Ele tem que se lembrar disso. E, portanto, nós não podemos... por isso é que é importante, eu diria, haver o advogado da defesa e o da acusação. Porque nós temos que entender o que é que cada um estava ali a tentar gerir. Já agora, antes de passar ao Joaquim, explica só porque este problema de... Porque é que os bancos portugueses, porque já percebi que há aqui um espectador a perguntar, e eu sou o moderador, não sou o analista, porque é que os bancos portugueses não conseguiram, em devido tempo, ir diversificar as suas fontes, os seus grupos acionistas? É muito importante perceber isso, porque a partir do momento em que os mercados começaram a perceber que havia um problema na dívida pública. Sim. Quando há um problema muito sério na dívida pública, a dívida privada e o capital acionista privado torna-se muito mais complexa a captação de dinheiro fora. E como os bancos já vinham de uma situação complexa, e portanto, se quisermos, podemos fazer um programa para explicar porque é que as nacionalizações e o Partido Comunista ainda hoje temos que os responsabilizar por uma parte dos problemas que nós tivemos no sistema bancário. Destruíram capital. Temos que nos lembrar disso. E, portanto, não é um acaso, ou seja, a história foi-se fazendo ao longo do tempo. E a história bancária portuguesa é uma história que resulta de um processo revolucionário. Sim. Foram nacionalizados os bancos e quando partiram para o mercado outra vez, vinham com insuficiências de capital e que tiveram dificuldade em reconstituir. E não é por acaso que depois tiveram que entrar bancos espanhóis e teve que entrar capital espanhol na banca portuguesa. Portanto, os portugueses têm que se lembrar que quando o governo de José Sócrates criou a bancarrota, imediatamente estava a criar um problema a nível dos acionistas portugueses e a nível da dívida das empresas portuguesas. E, portanto, tudo isso, pagámos todos esses erros. Joaquim, no meio desta história toda, há uma parte que não está ainda esclarecida. E eu também não li o livro e não sei se isto é abordado lá. É que, em certos setores da sociedade portuguesa, ficou a suspeita de que o BCE, neste processo, tentou, à força, alterar a recomposição dos acionistas de bancos portugueses. Mais que o BCE, com as decisões que tomou, quis que os bancos portugueses passassem a ser controlados pelos maiores bancos europeus, nomeadamente espanhóis. Isto é verdade. Camilo, é outra vez o problema das intenções e das realidades. É provável que eu tivesse havido essa intenção por parte do Banco Central Europeu de controlar o sistema bancário português porque tinham informações sobre a sua fragilidade. E, portanto, é normal que uma instituição que tem responsabilidade sobre o sistema bancário europeu se preocupe com a vulnerabilidade que identifica num dos pontos desse sistema bancário europeu. Questão diferente é o que é que fizeram as autoridades portuguesas quando têm a percepção de que há essa desconfiança do Banco Central Europeu. Sim. E sobre isso é que nós continuamos a não querer interpretar o que é que já mudou no campo da ação política, porque preferimos personalizar as questões e de um lado está
o governador do Banco de Portugal, do outro lado estão os administradores dos bancos nacionais, e esquecemos que o que se alterou foi a passagem da dimensão nacional para a dimensão comunitária. É verdade, sem dúvida. E isso alterou todas as regras do funcionamento, incluindo as relações com os governadores do Banco de Portugal por parte dos primeiros ministros. Joaquim, então isso não diz mal da preparação da classe política portuguesa? Repare, nós estamos na Comunidade Europeia desde 86. Passou a haver um ato único europeu no final dessa década. Em 92 assinámos um tratado para criar a moeda única. Em 98 criou-se o euro. 2000 começa o euro a funcionar. Então, e esta malta só agora é que percebeu que isto é uma coisa que diz respeito a Franco Martinão em Lisboa? Camilo, é um bocadinho mais grave porque nem agora percebeu. Ainda mais preocupado fico. Continua a querer esconder, mas para perceber, então, vamos voltar para trás a uma história do quinto... Uma história do quinto ano de Economia, professor Pinto Barbosa, carregava nos R's e que dizia: os senhores alunos, quando tiverem alguma dificuldade, não hesitem, telefonem para o Banco de Portugal. Ora bom, o que é que o Pinto Barbosa... Porque ele estava no Banco de Portugal, para as pessoas perceberem. Era professor em Económicas, mas era o governador do Banco de Portugal, e o que ele queria era uma rede de informação. E, portanto, os alunos, quando tivessem alguma dificuldade, falavam-lhe. Bom, era esse tipo de relação de intimidade entre o supervisor do sistema financeiro português e as entidades que trabalhavam no sistema financeiro, que era essa relação de intimidade que permitia uma supervisão suave. Como o português suave, que era o tabaco, não deixava de provocar cancro, mas era português suave. Mas, Joaquim, o problema das supervisões suaves depois são os BPN da vida. Ora bom, é por causa disso, por causa dessa supervisão suave, que tinha como principal ilustração o tal professor Pinto Barbosa, que merecia o respeito de toda a gente, mas que construía o seu próprio respeito com esta rede de informação dos seus antigos alunos. Ora, isso perde-se quando se altera o campo de ação. E, de facto, se no tempo de Pinto Barbosa a balança de pagamentos, a taxa de câmbio, a taxa de juro eram essenciais para a política económica, hoje todas essas decisões são tomadas num campo completamente diferente. Como dizia o Vítor Constâncio, que também foi governador do Banco de Portugal, agora Portugal é como o Mississippi e, portanto, não tem um problema de balança de pagamento. Não era bem assim. Pois, porque também ele se esqueceu que o problema não era se Portugal era o Mississippi, o problema era qual era a capital Exatamente. desse novo Portugal, qual era o Washington que permitia a Portugal ser o Mississippi. Como não respondeu a essa questão, tivemos o confronto da crise de 2011. Da crise de 2011 e da crise de um primeiro-ministro que dizia as dívidas não se pagam. Pois, são para se gerir. E, de facto, são só retomadas na fase seguinte, desde que os credores aceitem. Ora, é este tipo de incapacidade para detectar as mudanças do campo de ação que depois provocam a ineficácia das terapêuticas que usamos para corrigir os desequilíbrios. Nós hoje temos um problema de taxa de inflação, mas não se resolve da mesma maneira que se resolvia nos anos 90.
E porquê? Porque nós agora estamos a usar a taxa de juros para resolver a questão da inflação como quem utiliza neve carbónica para resolver o problema de um incêndio. Isto é, despejamos a taxa de juro em cima da fogueira à espera que a fogueira apague. Não apaga. E, portanto, o instrumento continua a ser útil, é uma mangueira e é neve carbónica, mas a eficácia do instrumento é que hoje é diferente, porque a fogueira que está a provocar a inflação agora não tem a mesma origem nas questões de luta de classes entre patrão e empregados. Exatamente. E, portanto, de repente, nós utilizamos a mangueira, mas já não tem o efeito que tinha antes. Exatamente. Bom, porque é que esta referência surge? Justamente porque também a relação entre o Primeiro-Ministro e o Governador do Banco de Portugal não é hoje a mesma que era no passado. Enquanto no passado, de facto, o Governador do Banco de Portugal tinha uma independência de prestígio, agora a independência do Governador do Banco de Portugal é uma independência de serviço ao Banco Central Europeu. Claro. É completamente diferente. Totalmente diferente. Deixa-me só ir aqui ao Jorge. Tu disseste que tinhas-te lembrado de uma história também, não é? Antes de passarmos ao tema seguinte. Estava a lembrar da história porque este episódio é interessante para nós relembrarmos do que é que foi o consulado do engenheiro José Sócrates. Porque nós também não nos podemos esquecer na política. Aliás, eu queria responder aí a um espectador que diz que eu estou a tentar branquear o António Costa. Eu vou dizer a espectador, não. Acho admissível e acho muito importante que o Primeiro-Ministro fale com o Governador para dizer que tem um problema com outro país que tem relações connosco. Acho isso uma obrigação do Primeiro-Ministro. A forma como o fez, o nível de pressão que o fez, não sei, desconheço no livro, não sei o que é que se passou. Agora, dizer que o Primeiro-Ministro, pela independência, é cético em relação aos problemas da sociedade, isso então é que é um disparate absoluto. Agora, temos depois o problema formal e a quem é que se reporta. A história é interessante, porque à medida que o governo José Sócrates foi querendo fazer dívida pública para fazer aquilo que nós assistimos, É verdade. que foi a criação da bancarrota, foi criando uma rede de interesses com vários países e que nós todos temos que lembrar qual foi essa rede de interesses. E, portanto, quando António Costa vem defender a ideia de Angola, eu aí tenho que pensar que, obviamente, está a defender na lógica portuguesa, na lógica do país, mas também está, ao mesmo tempo, de alguma forma, a aprovar tudo aquilo que foi feito na altura. Mas temos que lembrar, e essa é a parte a mim que me custa mais, quando eu li a notícia, portanto, eu estou a falar com base na notícia, mas não sei o que é que está no livro, o livro pode ser até uma coisa diferente. Sim, eu quero esclarecer que o livro foi apresentado há bocadinho, já aqui declarações públicas, inclusive. Por exemplo, Marcos Mendes diz que deve ser investigada a venda do Banif, por exemplo. Acabei de saber agora. Portanto, o livro está a ser divulgado agora. Eu não tenho o livro, não tive acesso a ele, tanto quanto sei, nem o Joaquim nem o Jorge tiveram acesso a ele. Não sei, portanto, não sei. Não tenho nenhuma informação privilegiada sobre isso. Não sei o que é que o livro diz. Mas temos de lembrar a tal captação que foi necessária fazer de capital angolano e que depois que foi sancionada pelo Banco de Portugal. Agora, para as pessoas perceberem a dimensão do problema com Angola, talvez acho que as pessoas têm que entender isto. Quando o Reino Unido tem uma relação especial com o Commonwealth e criou imensos problemas à Europa por causa disso, estava a fazer exatamente a mesma coisa. Nós temos uma vocação atlântica, europeia, mas também temos esta vocação que nos resultou termos sido um império. E, portanto, isto cria-nos um problema adicional à política portuguesa, que não é compaginável, muitas vezes, com um conjunto de regras que a Federação Europeia, se assim quisermos, a União Europeia não entende. Vamos ao caso americano para as pessoas perceberem. A América está cheia de capital chinês. Cheia de capital chinês.
A América vive do capital chinês. Sim. Que nós saibamos, há problemas políticos entre a China e os Estados Unidos bem sérios. É verdade. O que é que aconteceu a esse capital? Como é que ele está a ser escrutinado? Como é que ele entrou na Bolsa? Como é que eles compram dívida? Tudo isso é um problema, mas que, obviamente, foi resolvido pela América. Agora, nós temos a Frankfurt, que tem uma concepção da moeda do centro da Europa, que nunca teve dependência com essas regiões. É verdade. É óbvio que torna tudo isto diferente. E, portanto, é esta aprendizagem política que nós devíamos exigir, quer ao Primeiro-Ministro, quer ao Governador. Por isso é que eu acho que os dois não estão a fazer um grande serviço à democracia. Aliás, o Primeiro-Ministro pôr o Governador em tribunal acho então um disparate total, exatamente. porque o que é que isso interessa? Não sei que seja. E a imagem do Estado, e a imagem do Estado português. A imagem do Estado, ou seja, fica uma situação em que eu digo, mas não é obrigação de um Primeiro-Ministro e de um Governador falarem sobre os assuntos que interessam ao país, sabendo que a responsabilidade de ambos é de tal forma elevada. É claro que é. Agora, divulgar agora, façam como a Rainha de Inglaterra, que só se pode ver o testamento passado 100 anos. Quer dizer, porque isso é a defesa da instituição. Quer dizer, não vai contar todos os problemas que teve. Já imaginaram o que seria? Por isso é que eu tenho que... o que seria, por exemplo, o Dr. Pedro Passos Coelho tem-se mantido calado estes anos todos, ele começar a falar sobre as pressões que teve durante o seu mandato para resolver os problemas, quer dos bancos, quer da sociedade portuguesa. Isto era um descalabro total para a instituição. Sim. E, portanto, nós temos que respeitar e admirar uma pessoa que fica calada, que não precisa dizer nada sobre aquilo que lhe aconteceu e que se passou dentro do governo e que muitas das vezes tem sido atacado e vilipendiado por isto, aquilo, aquilo outro. Portanto, eu prefiro muito mais este tipo de pessoas que percebem que não são donos das instituições, têm que respeitar as instituições desde que entram, quando lá estão, quando saem. Porque senão isto é a mesma coisa que quais foram as pressões que foram sujeitos os governadores na altura da Revolução. O que é que se passou, enfim, o que é que se passava nos telefonemas entre os governadores e a bancarrota de 78 e a bancarrota de 83. Ninguém vem contar a história. Sim, é verdade. Portanto, nós todos temos de ter alguma... Embora alguns documentos da altura não era mal que viessem em público. Mas agora já passou tempo. Pois, exatamente, já passou o tempo. Agora esta história que se passou em 2016, não. Ó Joaquim, vamos mudar de agulhas, porque na semana passada tivemos um caso, que aliás se arrasta há várias semanas, que é o facto do Primeiro-Ministro ter convidado para ser o Secretário de Estado Adjunto uma pessoa que tinha sido Presidente de uma Câmara com uma gestão um bocadinho sui generis, isto é dizer o mínimo, e que tinha sido constituído arguido pelo Ministério Público em 2 processos. E o Primeiro-Ministro, quando foi confrontado com a situação, reagiu mal. Ia dizer que era um problema da Justiça e ele não se interferia na Justiça, portanto não tinha nada a dizer e ele mantinha-se no cargo. À medida que foram sendo conhecidos novos detalhes, houve figuras gratas dentro do Partido Socialista, algumas delas que sempre apoiaram António Costa, que vieram a pronunciar-se contra e a manifestar o seu desagrado e o seu desconforto. O Primeiro-Ministro acabou por afastar, ou melhor, o Secretário de Estado pediu admissão, mas a verdade é que nós sabemos que dentro do Partido Socialista isto provocou um grande abalo e um grande bruá. Este tipo de situações que nós já vimos acontecer em outros mandatos de outros primeiros-ministros é mais um sinal de que a situação política está a degradar e o poder e a própria autoridade do Primeiro-Ministro? Não me parece que seja sinal disso, porque se fosse sinal disso já as histórias anteriores teriam tido outras consequências. Mas vai-se agravando, Joaquim. É essa a ideia. Mas são diferentes as histórias. Ou seja, há na política sempre redes de interesses e proteção. Isto é, aqueles que se aceitam colocar-se ao serviço de interesses recebem em contrapartida a garantia da proteção. Pois. São contratos não escritos, porque nem quem garante a proteção está obrigado a cumprir essa garantia,
nem quem pede essa proteção pode ter a certeza de que lhe vai ser assegurada essa proteção. Mas existem as redes de interesses e proteção. Quem está nos meios políticos, ou quem tem de analisar as questões políticas, tem de estar atento a isso. Quais são as redes que se formam em cada circunstância? Da mesma maneira que há advogados especialistas em participar depois nessas situações de litigância em tribunal, e da mesma maneira que o Primeiro-Ministro pedi ao meu advogado que tratasse desse assunto, depois verificamos que aquele advogado já tratou várias vezes de assuntos parecidos. Exatamente. E, portanto, é especialista nesse processo. Mas não haverá mais do que isso. O Joaquim fez referência ao facto de já ter tratado outros processos deste género. Mas não, assim, por exemplo, não lhe diz nada o facto de pertencer ao grupo de Macau, onde o próprio António Costa esteve. É evidente que as redes de interesse e proteção têm sempre um ninho onde os ovos são colocados. Exatamente. O que significa que há pássaro que trata disso, não é? Bom, mas isso significa que... Onde há compota há formigas. Exatamente. Isso significa que é sempre assim. Quando não é só porque estamos distraídos e não andamos à procura disso. Sim. Mas se andarmos à procura, vamos descobrir que é sempre assim. E, portanto, não se pode fazer análise política ou investigação histórica partindo do princípio que todos cumpriram as regras que estão escritas na Constituição das instituições. É ao contrário. Essas regras servem de ocultação para aquilo que realmente é feito no funcionamento normal dessas instituições. Sim. Portanto, quando se diz, e está na Constituição, que o Presidente da República é responsável por assegurar o regular funcionamento das instituições, temos sempre que perguntar, mas afinal, o que é o regular funcionamento das instituições? E, portanto, o regular funcionamento das instituições é uma roda redonda, porque se a roda for quadrada, de cada vez que chegamos ao vértice, temos um solavanco na sociedade. Ora, uma sociedade com solavancos sucessivos está em perturbação permanente. Portanto, inventar a roda redonda é o regular funcionamento das instituições. Se a roda for redonda e não tiver furo, não há problema nenhum, toda a gente pode trabalhar normalmente. É justamente quando a roda se torna quadrada que ninguém pode trabalhar normalmente e, portanto, a sociedade fica perturbada. Se não houvesse essa revelação através de histórias como aquela que apareceu agora sobre o Primeiro-Ministro e o Governador do Banco de Portugal, se não houvesse essas ilustrações, nós continuaríamos a viver habitualmente sem nenhuma preocupação. É verdade. Mas, quando estas histórias aparecem, então nós podemos analisar porque é que as oportunidades que nos foram abertas não foram aproveitadas. E não foram aproveitadas não é por ignorância estratégica, não foram aproveitadas porque os decisores estavam entretidos com outras oportunidades. Aqui há uns dias, o Maduro da Venezuela cumprimentou o António Costa e perguntou, então, como é que estão as coisas em Portugal? Portanto, o Maduro, ao olhar para o António Costa, lembrava-se de quem eram os amigos que tinha em Portugal. E então, como é que estão as coisas, não é? Ora, esta revelação
esclarece sobre o que são essas redes de interesses e proteção. Pois. São os amigos que, de repente, explicam certas coisas que aconteceram, como aqueles computadores para o terceiro mundo. Os Magalhães. O Magalhães, não é? Ora, bom, mais uma vez, a política é isso. Não vale a pena ficar escandalizado. É a mesma coisa que um padre no confessionário ficar escandalizado com a confissão. Não, se calhar fica, a gente é que não sabe. A obrigação dele é enfrentar os pecados da humanidade. Ora, também na política, a obrigação de quem analisa é enfrentar os pecados da humanidade. E não ficar surpreendido com isso. Porque para corrigir não pode estar surpreendido. Mas não pode é deixar de corrigir. Porque cada pecado desses significa deixar desaparecer oportunidades que se abriram. Jorge, a mesma questão para ti, sobre o caso Miguel. O caso deste do Miguel Alves é um caso interessante porque eu acho que quem ficou mais admirado com o resultado de tudo isto foi o próprio Miguel Alves. Então? Por uma razão. Nós hoje, enfim, andando um bocadinho para trás à filosofia política, em que se combatia Maquiavel com Aristóteles. Aristóteles dizia que é obrigação dos governantes criar a virtude moral na sociedade. Ou seja, põe o governante num patamar tal que ele tem que ser o exemplo da virtude moral de uma sociedade. Maquiavel, por outro lado, dizia que, cuidado, porque o poder tem que ser exercido e muitas vezes é exercido de forma ínvia para ter resultados. Miguel Alves, se nós o enquadrarmos dentro da política, faz parte daquela estrutura de pessoas, admitindo que não há corrupção pessoal, porque isso todos conhecemos, e portanto ele é arguído, não há corrupção pessoal, não há... E os tribunais não se pronunciaram. Pronto, eles não pronunciaram. Admitindo que não há isso, ele faz parte daquela cultura de sociedade do desempenho. O que é mais importante é fazer coisas. Naquele caso nem apareceu feito, mas deu a ideia que ia fazer. E muitas vezes o que nós assistimos, a guerra que há entre as câmaras e o Tribunal de Contas, é permanente e, portanto, é uma luta brutal entre quem tem que desempenhar para com os seus constituintes, que são os cidadãos, e para quem tem que vigiar e que diz, vocês não podem ultrapassar esses procedimentos. E, portanto, isto é a democracia. A democracia vive disto. Nós termos alguém que quer fazer coisas e alguém que tem que dizer, não, tens que fazer estas coisas, mas tens que seguir estas regras. E porquê é que querem ultrapassar essas regras? Muitas vezes porque estão na proteção das suas redes de interesses, e portanto isso é normal, fazem-no de forma normal, dizem, isto é normal, e isso a sociedade condena logo, porque se eu não pertenço à rede sou desfavorecido, e portanto não há igualdade de oportunidades, portanto a sociedade diz, mas porquê é que aquele senhor tem acesso a um favorecimento e eu não o tenho? Portanto a sociedade vai condenar. A outra, que é a superioridade moral de que eu estou a tratar do bem público. E quando eu trato do bem público, aquilo que eu decido deve estar certo. Que é outra perspectiva, que quando nós falamos com alguns políticos, parece que estão acima da sociedade. Ora, eles estão acima para dar a ideia e para concretizarem, para terem uma prática e uma percepção de rigor moral. E isto é que vai matando as instituições, porque o Joaquim tem razão, que é, nós temos as instituições, se uma instituição permanentemente, os seus agentes estiverem a ser alvo de buscas, de mandatos, de repente as pessoas desconfiam da qualidade da instituição, que é o que acontece na democracia. Não é por acaso que os movimentos populistas, quer à esquerda, quer à direita, utilizem a questão do salário baixo como uma forma de demonstrar virtude moral. Ermitas. Ninguém pode ganhar dinheiro. É verdade. Se nós repararmos, agora é o Paulo Raimundo com 750 euros ou não sei quanto,
e no outro dia era o André Ventura que não precisava do salário de deputado. Isto não faz sentido. Pois. Porque nós trabalhamos para que as pessoas sejam remuneradas pelo seu serviço e tenham um nível de conforto e de qualidade de vida médio da sociedade. Não queremos que seja. Mas porquê é que a sociedade exige este rigor moral? Porque a sociedade não se quer ver ela a mandar, porque a sociedade sabe que é imperfeita, que comete erros, que todos os dias tem o próprio Estado que nós instituímos para nos controlar a nós mesmos. E quando vem um deles, quando o povo vê um deles a fazer as mesmas golpadas, dizer, mas então a elite é igual ao povo. O que é que acontece? As elites perdem valor. E por isso é que a política vai se descredibilizando com estes casos. A pergunta que nós temos de fazer é, um Primeiro-Ministro, hoje há uma outra tese interessante na sociedade, que é, há uma ideologia da transparência, que vai matando o poder, porque não existe o poder, a característica do poder é ter algum secretismo, alguma forma de discutir os assuntos de forma secreta, que depois, se tiverem ali problemas, só são revelados, designadamente por uma comunicação social ativa, que diz, cuidado porque eles estão a fazer isto. Mas eles têm que o fazer para a defesa, porque estão a tentar perceber, a ler as coisas e a ver como é que apresentam à sociedade. Ora, esta ideologia da transparência, reparem no ridículo disto. Para nós irmos trabalhar para um banco, para a administração pública, para deputado, para o Tribunal de Contas, para a Presidência da República, tem que se preencher não sei quantos formulários de cumprimento disto, aquilo e daquele outro. Para quem vai secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, não tem que haver um organismo. Eu não estou a dizer que se crie mais um organismo, mas não tem que haver um rigor de análise sobre em que condições é que aquela pessoa entra. Mas, Jorge, tu achas que o Primeiro-Ministro não sabia que ela era arguida em 2 processos? Camilo, eu para proteção da defesa da instituição, Primeiro-Ministro e Governo, vou admitir que não sabia. O que eu já não acredito, porque nós temos uma convivência com António Costa de 7 anos. Claro. Portanto, nós já percebemos... Traço de personalidade. Não, a maneira como concebe o exercício do poder. Modus operandi. Sim. O modus operandi é um exercício do poder em que eu estou a tratar tão bem da sociedade que claro, há um conjunto de procedimentos e, por isso, a mim, o que me preocupa, muito mais do que este nosso debate, é o debate sobre a questão da Constituição e da restrição de direitos, liberdades e garantias sobre as pandemias. Porque nós estamos a fazer podemos vir a tomar uma decisão sobre primeiro uma pandemia, que sabe não há uma pandemia todos os anos. Portanto, acho que uma sociedade tem o tempo para 10 anos, 20 anos, a cada momento tomar as decisões que deve tomar para resolver o problema da pandemia. Mas nós não podemos conceber a Constituição, temos que a conceber em abstrato, que é um Primeiro-Ministro que a vai exercer de forma correta, mas um Primeiro-Ministro pode exercer o poder de forma incorreta. Pois, por isso é que as leis têm que ser duras e rígidas nesse aspecto. Por isso é que, e voltando um bocadinho, e peço desculpa de voltar a dar para trás e para a frente, a questão da pressão sobre o Governador e vice-versa, que é legítima no exercício do poder, mas no final do dia, ambos sabem que têm poderes paralelos que se podem confrontar e que se têm que respeitar. Uhum. O que me preocupa é quando o Primeiro-Ministro participa num processo em que não respeita as próprias regras que foram instituídas pela própria democracia. Ora bem. Isso é que não faz sentido. E, portanto, percebe-se que, a partir do momento em que é arguido, se vai embora. O que nós ainda não conseguimos perceber é até que ponto é que se sabia que isso era ou não, vamos ver, se sabia que se tinha informação que poderia vir a ser um problema. Mas admitindo que o Poder Social está separado do Poder Executivo, também não era crível que o soubesse. E, portanto, eu acho que depois essas insinuações e tudo isso resulta da luta política dentro dos partidos, que é normal. Mas, independentemente da luta política, há factos. E há aqui vários factos preocupantes nesta história, não é? Primeiro, fez-se aquele negócio, 300 mil euros adiantados, a Câmara ao final de 25 anos pagará 7,5 milhões de euros, um negócio muito esquisito.
Depois aparece informações sobre o empresário disse na Câmara que já tinha feito ou estava a fazer uma coisa parecida em mais 2 concelhos. Um deles soube-se que já tinha sido chumbado. No outro que foi chumbado no ano seguinte. Depois aparecem informações de que a Câmara, e soube hoje pelo Jornal Público, de que a própria Câmara alterou o currículo do empresário que ia fazer aquilo. E depois negou. E depois aceitou. Ou seja, tudo isto tem um cheiro nauseabundo no meio disto tudo. Ora, o que é que leva um Primeiro-Ministro, com tanta informação nebulosa à volta disto, a insistir que o indivíduo tinha que continuar a ser Estado de Justiça? Camilo, há uma cultura política que eu critico veementemente, que é a cultura política do PS é uma cultura política de poder. O que o Ministério Público está a fazer o engenheiro Sócrates, a mim não é uma coisa que me agrade. É fazer um julgamento na praça pública, sim, quando a pessoa não se pode defender. Mas também o que o engenheiro Sócrates fez às pessoas e que diz ao Ministério Público é exatamente igual. Ou seja, há um exercício do poder em que parece que não há necessidade de se respeitar as regras e que quase que se tem um poder absoluto. E é esta concepção absoluta do poder. Mas eu julgo que o Primeiro-Ministro, os erros que vai cometendo, vão ser resultantes de exatamente ter esta concepção absoluta do poder. A única concepção que não tem absoluta do poder é que marcam-se eleições. Mas isso já hoje não é suficiente numa sociedade. Já não chega. A sociedade não vive com a ideia de que a legitimidade, pelo facto de ter ganho as eleições, é absoluta. Por isso é que nós temos o confronto entre os partidos, tem que respeitar a oposição, tem que respeitar os poderes paralelos. Eu posso ter ideias diferentes, mas tenho que respeitar que o outro pode contestar. Ora, esta concepção absoluta do poder vai matando o Primeiro-Ministro. Pergunta rápida. Nós estamos a assistir, sim, em inúmeros casos. O caso, por exemplo, de Francisco Assis, presidente do Conselho de Concertação Social, não ir à apresentação do livro. Pois. Fica mal ao Primeiro-Ministro, fica mal deplorável ao Francisco Assis. Ao Francisco Assis, quer dizer, às tantas, sim, é uma situação em que... Joaquim e Jorge, pergunta rápida, porque nós já estamos em cima da hora. O Presidente da República não devia ter falado sobre isto já, sobre este episódio? Camilo, o Presidente da República tem de escolher o que são os temas que justificam uma intervenção do Presidente da República. Quando escolheu o programa de recuperação e resiliência, declarou que tinha de haver uma execução eficiente e que esgotasse aquilo que eram os recursos colocados à nossa disposição. E centrou nisso a sua ação com aquela frase: não perdoarei que... Sim. Bom, ora, esse é um tema essencial. E este não é? Mas é um tema essencial porquê? Porque é preciso... Hoje aqui temos de ser muito rápidos, estamos em cima da hora. Porque é preciso demonstrar às instituições comunitárias da União Europeia, que nos põem esses recursos à nossa disposição, que nós somos eficientes a utilizar os recursos. Porque quando houver outros programas, é preciso termos demonstrado que fomos eficientes nos programas anteriores. Essa é a responsabilidade política do Presidente da República. Qual é a responsabilidade política dos partidos? É selecionarem o seu pessoal dirigente de tal modo que quando alguém vai para alguma função já tenha sido sujeito ao crivo da análise da organização partidária. Sim. Jorge, mas é porque falha nisso que depois falha tudo o resto. Jorge, mesma pergunta para ti. O Presidente não devia falar sobre este assunto? Do assunto do secretário de Estado? Na fase em que está o processo, eu diria que vai ser difícil, porque aí seria uma interferência... O julgamento político do Presidente da República sobre pessoas em concreto
é sempre perigoso porque temos a justiça para frente e, portanto, o que é que o Presidente da República, que poder é que estaria a usar para chamar a atenção do Primeiro-Ministro sobre este caso? Eu acho que seria seria mais um ruído e uma perturbação que não resolveria. Eu acho que o Presidente da República tem muito mais matérias para discutir sobre o regular funcionamento das instituições do que o Secretário de Estado paga para não construir pavilhões. Chegámos ao final do programa de hoje. Foram 2 temas. Faltou o último, que era a questão das manifes pelo clima. Fica para a próxima semana. Para o final, fica apenas o pedido de sempre, que é colocar um gosto, fazer partilha nas redes sociais. Já percebeu porquê? Aquilo que houve aqui não houve mais de lado nenhum. Já agora não esqueça que o canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sem Disalidade. Muito obrigado, até à próxima terça-feira às 18 horas.